Olá, meus amigos! Continuando aí a nossa matéria sobre o processo legislativo, que são emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, as MPs, né, onde o Executivo legisla aí por medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, nós paramos aí na fase constitutiva, né, que é a questão do veto. Né, será que seria apreciado em sessão conjunta? Será, né, é apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar do recebimento, né? Só podendo então ser rejeitado pelo voto aberto, não secreto, aberto da maioria absoluta das duas casas, ou seja, da Câmara da Câmara Federal e do Senado, ok? Então vamos lá. Fase complementar, ou seja, a promulgação e publicação. Então vamos ver aí que eu separei para nós aqui. E antes disso, curta o nosso vídeo, se puder se inscrever, nos ajuda bastante, ok? Então vamos lá, fase final ou complementar do processo legislativo, né, bipártice, na promulgação e na publicação da lei, ou seja, se divide em promulgação e publicação. A promulgação nada mais é do que um atestado da existência válida da lei de sua executoriedade, ou seja, essa é a promulgação, né? Seria aí um atestado da existência da validade da lei, da executoriedade da lei, da sua execução. A partir dali de publicado passa a vigorar, né? Após o período de vacância, né, 45 dias, após, salvo expresso, né, se for expresso na lei que ela vai passar a vigorar daqui a um ano para adaptações, passa a vigorar daqui a um ano. Se não tiver essa data, 45 dias, que é o período de vacância aí. Então, a lei deverá ser promulgada pelo presidente da República. Se no prazo de 48 horas não houver promulgação, nas hipóteses do artigo 66 da CF, parágrafo 3, sanção tácita, e parágrafo 5, derrubada do veto pelo Congresso, que seria deputados e senadores, a lei será promulgada pelo presidente do Senado Federal. E, se este não o fizer em igual prazo, pelo vice-presidente do Senado Federal. Então, aí a lei deverá ser promulgada pelo presidente da República. Se no prazo de 48 horas não houver promulgação, a lei será promulgada aí pelo presidente do Senado Federal, né? E este, se não fizer em igual prazo, pelo vice-presidente do Senado Federal. Promulgada a lei, ela deverá ser publicada, né, no Diário Oficial da União, né, o ato pelo qual se levará ao conhecimento de todos o conteúdo da inovação legislativa, ou seja, uma alteração da lei, né, tem leis aí que tem uma repercussão ampla, nacional, e deverá ser divulgada amplamente aí, okay? Publicada aí no Diário Oficial da União. Então, por meio da publicação, tem-se o estabelecimento do momento em que o cumprimento da lei deverá ser exigido. É o que eu falei anteriormente. A partir da data tal, passa a vigorar a lei. Então, se no projeto não estiver estabelecido o período de vacância, começa a vigorar em todo o país após 45 dias. Caso a lei não estabelecer o período de adaptação, por exemplo, existem leis que demandam um período maior para que os estados, municípios, a federação venha se adequar àquela nova lei, né? Então, um ano, quando a lei estabelecer, após um ano passa a vigorar aquela lei. Se não, 45 dias após publicada. Ok? Então a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, salvo disposição
expressa em contrário. Essa disposição expressa em contrário virá prevista na própria lei. Okay? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada, nos estados estrangeiros. Então, algumas exceções à regra também foram previstas aí na nossa Constituição. Quais sejam? Artigo 160, inciso 3, a linha B, e artigo 195, parágrafo 6. O período que vai da publicação da lei à sua vigência chama-se vacatio legis, é o que eu falei anteriormente, período de vacância, vacatio legis. Lei complementar e lei ordinária. Quais são as diferenças? Tem diferenças? Evidentemente que sim. Quais são? Então, existem duas grandes diferenças entre a lei complementar e a ordinária. Uma do ponto de vista material e a outra do ponto de vista formal. Do ponto de vista material, as hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar estão taxativamente, ou seja, é taxativamente previstas no texto maior, que é a Constituição Federal. Enquanto as leis ordinárias têm um campo material residual, guardem isso. Ou seja, tudo o que não for regulamentado por lei complementar, decreto legislativo ou resoluções, será regulamentado por lei ordinária. Repetindo, tudo que não for regulamentado por lei complementar, decreto legislativo ou resoluções, será regulamentado por lei ordinária. Ok? Prosseguindo. No tocante ao aspecto formal, a grande diferença entre lei complementar e lei ordinária está no quórum de aprovação do respectivo projeto de lei. O quórum é determinada quantidade aí, 300 senadores, 50% mais um, enfim, esse é o quórum de aprovação, determinação de quantidade, né, de parlamentares para aprovação do projeto. Então, enquanto a lei complementar é aprovada por maioria absoluta, 50% mais um, já tem-se aprovação de lei complementar. As leis ordinárias serão por maioria simples ou relativa, ou seja, leis ordinárias, maioria simples ou relativa. Já a lei complementar, maioria absoluta. Ok? Maioria absoluta. Então, o STF posicionou no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, tratando-se aí de campos materiais de atuação. Esse é o posicionamento aí da nossa Suprema Corte. Emenda constitucional. As emendas constitucionais são produto aí do poder constituinte derivado reformador, alterando o trabalho do poder constituinte originário pelo acréscimo, modificação ou supressão de normas. Essa emenda constitucional, ao contrário do constituinte originário, que é juridicamente ilimitado, o poder constituinte derivado é condicionado, submetendo-se a algumas limitações expressamente previstas ou decorrentes aí do nosso sistema. Trata-se das limitações expressas ou explícitas, ou seja, formais ou procedimentais e ainda circunstanciais e materiais, e das implícitas,
estando aquelas previstas no artigo 60 da CF, artigo 60 e da Constituição Federal de 88. Ok? Então, isso aí seria a emenda constitucional. São produto do poder constituinte derivado e reformador. Aí não tem como explicar, tem que ler aí sobre isso. Estudar aí sobre o poder constituinte derivado reformador, etc. Limitações formais ou procedimentais. Artigo 60, inciso 1, 2 e 3, parágrafos 2, 3 e 5. Quanto à iniciativa, as limitações formais ou procedimentais. Quanto à iniciativa, trata-se de iniciativa privativa ou concorrente. Ou seja, a Constituição, e vamos decorar, só poderá ser emendada mediante proposta. Isso é muito interessante. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Isso aí vale a pena decorar, né? E lembrando que em alguns concursos cai exatamente a literalidade da lei. Então, vale a pena aí, decorar alguns artigos, e esse é um deles. O quórum de aprovação, o número de parlamentares para aprovação. A proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos. 2 turnos, considerando-se aprovadas se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ok? 3/5 dos votos dos respectivos membros. Né? No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, são 513 deputados. Né? Promulgação pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tem a sua promulgação, né, com o seu respectivo número de ordem. Proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada. Não pode ser objeto de nova apresentação, nova deliberação na mesma sessão legislativa. Já falei também isso na aula anterior sobre o processo legislativo. Não será objeto de nova deliberação, né, na mesma sessão legislativa, tendo, logicamente, iniciada a próxima sessão legislativa. Limitações circunstanciais. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, ou seja, não poderá haver emendas à Constituição no caso de intervenção federal no país, estado de defesa e estado de sítio. Tendo sido um desses decretado, não poderá haver aí emendas à Constituição. Limitações materiais. Isso está no artigo 60, parágrafo 1. E as limitações materiais, artigo 60, está no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Interessante decorar também. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais. Isso aí de tanto falar a gente acaba decorando, mas para quem está estudando vale a pena também decorar, porque eu já vi muitas questões em cima deste artigo. Muito embora haja previsão constitucional do voto obrigatório, nas hipóteses aí previstas na Constituição, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, podendo aí ser aprovada emenda constitucional, tornando-o facultativo. Isso aqui é muito interessante e assim, muito extenso também, né? A questão da obrigatoriedade do voto. O voto é obrigatório, né? Nós sabemos disso. Pode-se aprovar emenda constitucional tornando facultativo, não é cláusula pétrea.
ou seja, cláusula pétrea são as cláusulas imutáveis. Então, aí, conforme nós vimos, a cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico, e não o voto obrigatório, ok? Trazendo aí limitações implícitas. Até agora a gente estudou as limitações expressas, então resta verificar quais seriam as limitações implícitas. A doutrina aponta duas limitações implícitas, aí é leitura de doutrina. As próprias limitações expressas já apontadas e também a impossibilidade de se alterar tanto o titular do poder constituinte originário como o titular do poder constituinte derivado reformador. Então, aí, tratados e convenções internacionais sobre direito humano e a sua equivalência com as emendas constitucionais, emenda 45/04/2004. Nos termos do parágrafo 3 do artigo 5º, o famoso artigo 5º da CF, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, reforma do Judiciário. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada caso do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais e assim terão natureza constitucional. E por fim, aí a lei delegada. Antes de entrar aí em medida provisória, vamos finalizar aí esse vídeo para não ficar muito extenso a questão da lei delegada. Lei delegada caracteriza-se como exceção ao princípio da indelegabilidade de atribuições. Então, na medida em que a sua elaboração é antecedida de delegação de atribuição ao Poder Legislativo ao Executivo, através da chamada delegação externa corporis. Logo, quem elabora a lei delegada é o presidente da República. Então, o presidente da República elabora a lei delegada. Lei delegada, presidente da República. Vamos ler aí o artigo 68 da CF de 88. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá, isso aqui é leitura de artigo, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, aquilo que for privativamente competente ao Congresso Nacional não entra aí na questão da elaboração da lei delegada. A matéria, então, reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário não pode entrar na lei delegada, e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao presidente terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3. E o último. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Ok? Finalizamos por aqui. Na próxima aula a gente vê a partir de MP, medida provisória, onde o Executivo legisla por meio de medidas provisórias e suas regrinhas aí. Um abraço, até a próxima.